Boa noite, queridos amantes de um estilo de vida saudável. Bom apetite para todos que estão comendo. Hoje chegou a hora de resolver a questão que preocupa as pessoas que gostam de alongar seus músculos. A questão é que existe um perigo bastante sério ao alongar certos músculos, e de jeito nenhum você deve alongá-los. Existem esses músculos hoje em dia, acredita? Mas apesar disso, quando falo em alongamento desses músculos, quero dizer exercício de alongamento. Isso significa tentar deixá-los mais longos do que já são. E o alongamento desses músculos leva a consequências lamentáveis. E, a longo prazo, causa ainda mais dores, desconforto e vários distúrbios, como lesão do disco intervertebral, desenvolvimento de protrusão e hérnia, desenvolvimento de artrose nas articulações intervertebrais e outras consequências. Em primeiro lugar, hoje vamos conhecer 3 músculos que você, de jeito nenhum, deve alongar. Nem mesmo se deve pensar em alongá-los. Só de pensar em alongar esses músculos já é prejudicial. Então, amigos, o primeiro grupo de músculos que a maioria das pessoas tenta alongar o tempo todo, especialmente quem passa muito tempo sentado, com a cabeça inclinada para frente, são os músculos da parte de trás do pescoço. O que é esse grupo de músculos? Esse grupo de músculos é conhecido como extensores longos do pescoço e inclui vários músculos com diferentes pontos de origem e inserção. Inclui o músculo esplênio da cabeça, o músculo esplênio do pescoço, o músculo longo, o músculo longuíssimo do pescoço, das costas e da cabeça. São muitos. Para vocês, basta saber que aqui, na superfície posterior do pescoço, até mesmo o trapézio entra parcialmente ali. Um grupo de músculos que começa na 5ª e 6ª vértebras torácicas e termina no osso occipital. E aqui, toda essa superfície posterior é coberta por músculos que, no ser humano moderno, estão ficando mais finos a cada dia. Como a neve que agora derrete sob o calor do sol da primavera, formando riachos. Da mesma forma, a cada segundo, o volume dos extensores do pescoço também diminui implacavelmente. Infelizmente, para nós. Para vocês, para mim não. Porque eu faço o que precisa ser feito. E agora vocês também vão fazer isso junto comigo. A questão é a inclinação da cabeça para a frente. Aqui, se representarmos uma pessoa assim, inclinando a cabeça para a frente, pronto. E, por exemplo, estudando. Bem aqui. Ele está estudando alguma coisa no telefone dele, por exemplo. Matemática avançada. Resolve equações. Ou então está passando, por exemplo, mais uma fase de algum jogo, o que também é importante. Nessa posição, ele sente cansaço com o tempo. Músculos extensores na parte de trás do pescoço. Isso! Nele eles se cansam. E a primeira coisa que vem à cabeça é que, para relaxar o músculo, é preciso alongá-lo. E ele se sente melhor por um tempo. Mas ele não percebe que a posição que causou o cansaço é exatamente a mesma posição em que ele alonga seus músculos. Ou seja, com o tempo, a curvatura chamada lordose cervical. Mas a lordose cervical não significa que está tudo bem. Mas a ausência dela também indica que já começou uma fraqueza nos músculos. Ou seja, a lordose cervical retificada, especialmente se na ressonância magnética você vir que descreveram uma lordose cervical retificada, não precisa entrar em pânico. Porque quando a gente se deita, ainda mais se colocarem alguma coisa debaixo da sua cabeça. Um travesseiro, né? Você não está deitado numa superfície plana, tem algo debaixo da sua cabeça. Então a lordose vai se retificar mesmo. Ou seja, quando a cabeça se inclina para frente, ela automaticamente se flexiona. Ou seja, a lordose retificada é a flexão do pescoço.
Também dizem lordose retificada. E quando olhamos para o céu, assim, com o nariz apontado para lá, para a lua, por exemplo, ou para a estrela Cassiopeia, ou para a constelação do Cão Maior, por exemplo, você está olhando para cima, ou apenas observando uma teia de aranha no teto. Nessa posição é justamente quando ocorre a extensão. Ou seja, o pescoço pode estar em posição de flexão ou extensão. Mas, com o tempo, a posição de flexão se torna habitual para essa pessoa. Mesmo quando ela olha para frente, o pescoço dela permanece em posição de flexão. O resto do tronco fica assim, meio ondulado, como uma lombriga. Isso é por causa da internet de vocês. Entendeu? Também é preciso ler livros, pois é importante. Estudar literatura clássica, Guerra e Paz. Quem já leu? Eu não li, mas é muito útil. Em geral, surge um desejo patológico de se alongar. Mas, nesse momento, devido ao fato de que os próprios músculos são muito fracos, ocorre o alongamento não só deles, não apenas deles. Mais precisamente. E ainda ocorre o alongamento do aparelho ligamentar bem aqui. Entre as articulações, há ligamentos. E aos poucos vai se desenvolvendo, bem, hipermobilidade, instabilidade do pescoço, estalos. Com o tempo, dá vontade de estalar o pescoço. Depois surge o desejo de alongar para o lado assim também, porque aparece uma mobilidade patológica da articulação, ou seja, normalmente ela deveria se mover em um ângulo, bem, em dois, por exemplo. E surgem novas amplitudes de movimento que não deveriam existir, e você acha que precisa aumentá-los. E você ainda desestabiliza o pescoço em várias direções. Mas, ao mesmo tempo, algumas vértebras ficam imóveis, enquanto outras se movem demais. Primeiro, ou seja, aquilo que você já entendeu, sim, este é o alongamento, aqui. Quando ficamos muito tempo em uma posição, sentados e olhando para baixo, você não deve alongar o pescoço dessa maneira. Assim, o pescoço para a frente, assim. É proibido alongar a partir de hoje. Primeiro. Segundo, outra coisa que as pessoas costumam querer alongar, e não só contadores, por exemplo, ou funcionários de escritório, mas até mesmo para os quem pratica atividades físicas, para aqueles que decidiram dedicar sua vida à saúde, a um estilo de vida saudável. E, digamos, yoga, pilates, isso tudo também. Ou seja, dá-se muita atenção ao alongamento dos músculos da parte posterior da coxa. O que é que está sendo alongado ali? Se olharmos com atenção, o que temos na parte posterior da coxa? Vamos encontrar, podemos dizer, dois grupos musculares. Este é o bíceps femoral, o grupo externo. E dois músculos, semitendíneo e semimembranoso. E, em parte, uma parte do músculo adutor. Aqui há vários deles, ou seja, o grupo dos músculos adutores também está localizado aqui dentro. E o fato é que tudo isso também não está desenvolvido de forma uniforme. Muitas vezes acontece que o bíceps femoral fica significativamente menor em volume do que o semitendíneo e o semimembranoso, que estão mais próximos da parte interna. A particularidade é que aqui, entre todos esses músculos, passa o nervo ciático, que é propenso à compressão, que pode ocorrer não só ao nível do músculo piriforme, mas também aqui ao nível dos músculos da própria coxa. Os extensores da coxa são um grupo de músculos, também conhecidos por esse nome. E se você começa a alongá-los, mas, ao mesmo tempo, o seu nervo ciático está sendo comprimido, mesmo que só um pouco pelo músculo piriforme, isso pode provocar uma lesão no extensor da coxa. Portanto, antes de alongar a parte posterior da coxa, existe um teste que vai te dizer se você realmente precisa alongar, se há encurtamento desses músculos ou se eles estão apenas tensionados. De propósito, justamente para não deixar você fazer esse movimento. Com a própria tensão, eles limitam o seu movimento e impedem que você machuque o nervo ciático. Uma lesão no nervo ciático não é só dor. A dor tudo bem, você pode aguentar a dor. Além disso,
há o desenvolvimento de fraqueza no pé, que você aguente ou não, se o nervo foi lesionado, pronto, o pé não vai mais se mover. Com o tempo vai surgir fraqueza nas pernas. O que fazer? Olha, o teste é o seguinte. Você pega e tenta se inclinar para frente, mede mais ou menos o quanto consegue se mover. Mas pode, por exemplo, pelo jeito que você... Até onde você consegue alcançar. Por exemplo, pode ser até a canela. Ou simplesmente assim, para frente, por exemplo, né? Veja mais ou menos em quanto tempo você começa a sentir tensão, seja na parte de trás da coxa, na região do joelho ou nas costas. Primeiro, depois você puxa a barriga para dentro. Contrai um pouco para que ela fique nessa posição e com a barriga contraída tenta fazer o mesmo. E veja se essa amplitude de movimento vai mudar. Se com a barriga contraída você consegue se inclinar melhor, então, em primeiro lugar, você precisa treinar o abdômen e não alongar a parte de trás da coxa. Porque o abdômen enfraqueceu tanto que a sua pelve girou assim para frente. Tudo isso encurtou o músculo quadrado lombar. A coxa ficou tensa porque a pelve girou assim para frente. Entende? O músculo foi esticado e ficou tenso por reflexo. Situações assim acontecem. Parece que sim. Quem diria? Mas olha só, agora você sabe que essas coisas acontecem com todo mundo. Nesse mesmo dia. E por último, sim, não vale a pena alongar, mas às vezes dá muita vontade. São todos esses movimentos também. Bem, não é tão comum hoje em dia, mas também acontece. Ou seja, os músculos entre as escápulas. Também acontece que, durante movimentos prolongados com os braços, surge uma sensação de tensão nessa região, bem aqui, entre as escápulas, um pouco mais abaixo. E vem à mente a ideia de alongar essa região. Por que essa tensão aparece ali? Bem, em primeiro lugar, a razão mais comum é que toda essa área fica cansada. E por que fica cansada? Porque está tudo fraco. Músculos mais fracos se cansam mais rápido. Quais músculos estão aqui? O romboide, o trapézio. E um pouco mais embaixo, o latíssimo do dorso também participa da estabilização. E ao longo da coluna, assim, vão os extensores das costas. Aqui do lado também tem uma parte dos extensores, o músculo iliocostal. Quando tudo isso não está bem desenvolvido, e na verdade, em muitas pessoas, isso não está bem desenvolvido. O músculo latíssimo do dorso às vezes nem chega a ser ativado durante o dia. O trapézio inferior também, porque simplesmente não existem esses movimentos na vida cotidiana. Por isso, quando você faz algo com as mãos e sente tensão aqui, não precisa tentar alongar todos esses músculos. Pelo contrário, é preciso dar carga para eles. Dar a eles a oportunidade de descansar. Eles descansam quando seus pontos de fixação se aproximam. Em vez de alongar atrás, como dá vontade, pode-se alongar aqui na frente, ao contrário. Quando você for alongar os músculos do peito, pode fazer isso no vão da porta. Por exemplo, ficar assim. Pode ser com um braço de cada vez ou ambos juntos, apoiando o braço no batente da porta. E assim você alonga, vá se movendo um pouco para frente, as escápulas atrás vão se juntar. Os peitorais na frente vão alongar. E nessa posição eles vão descansar. Mas, no futuro, é bom fortalecê-los. Fortalecê-los de que maneira? Vários exercícios para aproximar as escápulas. Exercícios em que você puxa o elástico para si, unindo as escápulas. E dessa forma, há 3 grupos musculares que de jeito nenhum devem ser alongados. A parte de trás da coxa. Bem, há nuances. Pode-se alongar, mas primeiro é preciso verificar se não há outro problema. Será que não é outra coisa? O que fazer, afinal? Com o que substituir o alongamento? Se você tiver esses problemas, é melhor substituir o alongamento pela automassagem. Pegue uma bolinha, por exemplo, de massagem. Pode ser uma de tênis. Atualmente, existem bolas especiais para massagem. Não músculos, mas bolas. Colocamos elas, encontramos os pontos doloridos.
Colocamos entre a parede, por exemplo, e o ponto dolorido no músculo. Pressionou, segurou, fez movimentos para os lados, relaxou. O músculo raramente dói por completo. Geralmente, só algumas áreas ficam tensas. São essas que você relaxa. O mesmo vale para a parte de trás da coxa. Pegue uma bolinha, primeiro na mão. Sente-se em uma cadeira qualquer. Coloque a bolinha entre a parte de trás da coxa e a superfície da cadeira ou da mesa. E assim, movendo a perna de um lado para o outro, você trabalha essa região. Suba mais um pouco. Lá vão ter áreas mais doloridas e áreas menos doloridas. Você precisa encontrá-las. E eliminar. Como eliminar? Encontrou um ponto dolorido. Pressione. Não precisa pressionar com muita força. Com toda a força. Até doer bastante. Encontrou e segure assim. Divida a coxa em 3 partes. O meio, a parte externa e a parte interna. E passe por todos esses pontos. Descubra o que dói e o que não dói. Entre as escápulas é a mesma coisa. Ou seja, é mais fácil fazer isso perto da parede. Coloque a bolinha entre a parede e as costas assim. E também de um lado para o outro. Assim, assim. Vá trabalhando tudo com cuidado, desse jeito. Como aliviar o pescoço que fica cansado? Você pega um rolo, por exemplo. Vou mostrar agora mesmo. Na hora. Pronto. Pode ser feito com uma toalha, por exemplo. Aqui está. Ficou diferente. Qualquer coisa serve. Você faz um tipo de rolinho. Ah, não ficou alto o suficiente. Bem, quanto maior, melhor. Um rolinho. Assim. É melhor que seja maior. Assim. Ou seja, você só precisa ficar algum tempo em uma posição oposta àquela em que ficou por muito tempo. Coloque assim debaixo do pescoço. Pronto. E fique deitado assim, só para que essa curvatura volte a aparecer um pouco no seu pescoço. E é isso. Fique deitado e descanse. E aos poucos esses músculos vão relaxar. Mas também, quando você trabalhar todos esses pontos com a bolinha, isso também será bom para o pescoço, porque os extensores do pescoço, eles começam todos daqui, a partir da região torácica. Então, amigos, se agora vocês ficaram com vontade de saber quais músculos precisam ser alongados primeiro, manifestem esse desejo nos comentários. Escrevam. Tenho esse desejo, dessa forma, e eu já vou entender que vocês têm esse desejo. E sobre esse assunto, também vamos estudar essa questão com detalhes. Até os próximos programas!